Léo, você tem um cargo de diácono. Isso. Como que foi isso pra você? Como que... Como que... Eu digo isso e falo pra você, quando eu falo que eu tô mais me alimentando do que vocês, é verdade. Ser levantado pra você ter um ministério dentro da igreja, hoje eu tenho a dimensão dessa importância. Que é como que é pra vocês? Tem uma mulher que ela é porteira. Ela é muito importante pra mim hoje. Ela tem sido a gente, ó, outra coisa que vocês foram usados pra falar aqui comigo. Nós não podemos caminhar sozinho. E eu tô insistindo nesse momento em caminhar sozinho. Eu meio que estou me isolando. Talvez porque eu vejo assim que eu não vou contribuir em nada para as pessoas. Mas isso é. Nossa, eu tô usando eu como exemplo. Como é importante vocês se abrir. Como é importante a vida do Léo na sua vida, Marcos. Então, e ela é uma porteira. Como ela tem sido usada pra ser o acalento no meu momento de frustração. Como que é pra você isso, Léo? Você ser hoje, e ó, de verdade, uma bênção. Você fala com uma simplicidade, com uma naturalidade que gostaria de ter. Daqui a pouco, quando acabar, eu vou te dar um abraço pra ver se eu pego um pouquinho dessa unção. Oh, glória. Cara, eu, sinceramente, assim, eu sempre admirei muito as pessoas que estão dentro da igreja. Só que quando eu comecei na igreja, eu não me senti importante. Eu estava dentro da igreja, mas não entendia que eu fazia parte da igreja. Eu pensei que eu era apenas só mais um número ali naquele lugar, apenas mais uma pessoa. Porque Paulo ele é bem claro em Coríntios 12, quando ele vai falar que a gente é membro e faz parte do corpo de Cristo. Né? Você vê um corpo, se o seu dedo midinho do pé, sua unha estiver inflamada, todo o corpo vai sentir. Só que tem muitas das vezes que a gente está dentro de um lugar que a gente acha que a gente só está ali só ocupando o banco, ocupando espaço, né? O pensamento da nossa cabeça. E eu comecei no começo ali, em 2013, colocar muito isso na minha cabeça, acabei saindo da igreja, fiquei 7 anos ali. Me envolvi com a vida errada aí, me envolvi com droga, fiquei 2 clínicas de recuperação aí. Não morri porque Deus teve misericórdia da minha vida, né? Teve todo esse processo, esse trabalhar aí. E depois, como eu falei, estava no fundo do poço, retornei para os caminhos do Senhor novamente, porque Deus foi misericordioso. E hoje eu tô de obreiro na casa do Senhor e eu me sinto como um membro do corpo de Cristo, né? Porque assim, a gente acha que muitas das vezes ninguém está nos vendo. Mas mesmo que ninguém não esteja nos vendo, a gente não está trabalhando para o homem, a gente está trabalhando para Deus. É isso que a gente precisa entender. Que a gente, quando está dentro da igreja, não é que um pastor, um obreiro. Não, porque a gente, cargo, não vai levar ninguém para o céu, irmão. Porque tem muitas pessoas se apegando a cargo, né? Dentro da igreja, isso, aquilo, outro. Tem muitas pessoas vivendo de aparência dentro da igreja. Só que a gente tem que ter o quê? Estrutura, né? A gente tem que ter uma vida com Deus. Independente do cargo, da sua função, você tem que ter sua vida com Deus. Por quê? Muitas das vezes você não se sente importante, mas Deus conta com você. Né? Às vezes você está limpando um banheiro da igreja, mas para Deus você é importante. Né? Eu passei um processo muito difícil, porque, infelizmente, tem no meio dos cristãos, Lucas 19:10 vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Né? Eu, na minha concepção, no meu modo de ver hoje, eu vejo a igreja como um hospital. Mas como assim um hospital? É um hospital porque Jesus ele vai pegar ex-prostituta, ex-usuário, ex-ladrão, ex-bandido, ele vai colocar todos no mesmo só lugar. Mas não quer dizer que aquelas pessoas todas já estão salvas, não. Jesus está colocando aquelas pessoas todas num só lugar porque ele quer regenerar cada um. Então a gente precisa entender que quando a gente vai para dentro da igreja, vai ter todo tipo de pessoas. Tem pessoas que elas estão em fase de tratamento, tem pessoas ainda que elas estão tomando um remédio diário, tem pessoas que estão em fase de libertação. E o problema é que muitas das vezes o inimigo usa essas pessoas dentro da casa do Senhor para tentar nos desanimar. Para dizer que você não é capaz. Para de louvar, para de cantar. Uma vez eu estava na bateria tocando.
Uma irmã chegou, nossa, você tá muito ruinzinho. Isso me desanimou. Porque Nossa. dentro do meu coração eu falei assim, nossa, eu tô empolgado ali fazendo pra Deus alguma coisa. E alguém falou uma palavra pra mim que me entristeceu muito. Mas hoje, depois de todo o processo que eu passei, é por isso que é importante. Você fez a pergunta e eu acho muito importante. A gente precisa ter um encontro com Deus, né? Porque quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Deus, eu falo que a gente não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai olhar para dentro da igreja com a mesma visão que você tinha, não. Porque você vai entender que lá tem pessoas que estão ligadas na videira e tem pessoas ainda que estão num processo de libertação que acham que já foram libertas. Esse que é o problema. E o inimigo, ele usa quem? Quem está do seu lado, quem está próximo a você para tentar te ferir, tentar te afligir. Mas quando nós temos um encontro com Deus, aí nós conseguimos perdoar quem nos persegue, nós começamos a orar por aqueles que nos desejam mal e nós conseguimos o quê? Liberar perdão. Porque quantas pessoas estão dentro da igreja guardando mágoa? Quantas pessoas não conseguiram perdoar ainda, né? Então eu falo, é necessário, porque Romanos 12:2, não vos conformeis com as coisas desse mundo. A gente não deve nos conformar com a maneira que nós estamos vivendo. Não, a gente tem que sempre procurar melhorar. Se aperfeiçoar, né? A cada dia mais, né? Então assim, eu falo que quando a gente tem um encontro com Deus, eu pego muito a história de Paulo, né? No caminho de Damasco, Paulo ali era um homem estudado, conhecido na lei, porém, Paulo ele não conhecia a Deus. Paulo não tinha intimidade, não sabia quem é Deus. E quantas pessoas estão dentro da igreja que ainda não conhecem a Deus? Deus conhece ela, mas elas não conhecem a Deus. Quando a gente começa a conhecer a Deus, olha que interessante, Jó capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer assim: antes eu ouvia falar, mas agora eu posso contemplar com os meus olhos. Uma coisa é você estar dentro da igreja e outra coisa é você conhecer a Deus. É totalmente diferente. É distinto uma da outra, né? É, porque não adianta só você estar dentro da igreja. Porque tem muita gente que também se encaixa nessa mesma parábola do capítulo 15 de Lucas, que vai falar da dracma perdida. Quantas pessoas estão dentro da casa, mas estão perdidas? Olha que interessante. Você vai pro culto, assiste o culto, volta pra sua casa e parece que nada mudou. Nada mudou. Inúmeras vezes.